Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga, a doutora Michele Couto, que é fisioterapeuta pediátrica, né, doutora Michele? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Raquel. Agradeço o convite. Foi um prazer te receber. Você é mestre em ciência da reabilitação. Isso, sou mestre em ciências da reabilitação e especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. Nossa, que trabalho interessante. Doutora, você é aqui de Caratinga ou chegou em Caratinga há pouco tempo? Como que é? Então, não sou de Caratinga, né? Mas eu costumo dizer que Caratinga é a terra que me colheu, né? E assim, sou muito feliz aqui porque aqui eu construí boa parte da minha história, né? Eu vim para cá no ano de 2000, né? Vim estudar aqui, bastante tempo já. Eu vim estudar aqui no 3º ano ainda do ensino médio e conheci a fisioterapia, né? Caratinga é uma cidade pioneira, né? No curso de fisioterapia. Conheci o curso, não sabia muito bem, né, a respeito do curso, o que era a fisioterapia. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas no curso, né? E hoje eu tenho ciência de que a fisioterapia foi uma profissão que me escolheu mesmo, né? Então, porque eu comecei assim um pouco no escuro, sem saber onde eu estava entrando, mas me apaixonei, né? E concluí aqui o curso, né, a minha graduação. Aqui eu casei, né, conheci meu marido, constituí minha família, né? Tenho 2 filhas, uma de 16 anos e uma de 11 anos. E construí minha carreira aqui também, né? Aqui, além, né, de atuar atendendo as crianças, né, na parte clínica, eu também sou mestre, né, e docente, né, aqui no Centro Universitário de Caratinga. Então, sou professora já também há 19 anos, né, atuo aí na educação e tenho muita alegria, né, de ter construído a minha vida aqui também em Caratinga. Eu estou aqui. Bom, né? Essa paixão pelo que faz, isso é muito bom, né, doutora? Isso. Então, você construiu sua história aqui, assim, Sim, muito da sua história, sim, né? muito da minha história é aqui hoje, né? Apesar da minha família não ser daqui, hoje é a família do meu marido, né? Que eu tenho contato aqui, mas construí aqui muitas amizades, né? Conheci muitas famílias, né? Os pacientes, as famílias dos pacientes, então é um lugar que eu me sinto muito bem e pretendo continuar, né? Construindo aí minha história por longos anos ainda, se Deus quiser. Que bom, Caratinga é uma cidade muito boa, né? Eu também não sou de Caratinga, vim para Caratinga aproximadamente 10 anos, gosto muito da cidade, muito bem acolhida. É uma cidade maravilhosa. Verdade. Mas, doutora, como a fisioterapia pediátrica pode contribuir para o desenvolvimento motor das crianças? Né? E qual a importância dessa abordagem na primeira infância? Então, a fisioterapia pediátrica, ela é uma área da ciência, né? Dentro da fisioterapia, a gente tem várias áreas de atuação. E a fisioterapia pediátrica é aquela área que se concentra a ajudar crianças no seu processo de desenvolvimento, tá? Crianças e adolescentes aí no seu processo de desenvolvimento. Até alguns anos atrás, Raquel, a gente tinha muito uma mentalidade voltada no sentido de que a fisioterapia ela se aplicava somente a crianças que tinham algum diagnóstico, né? Crianças que já tinham algum atraso no desenvolvimento, né? Crianças que tinham alguma síndrome, né? Que sofreram alguma alteração, né? No momento da gestação, do parto, do pós-parto, e aí evoluíram com dificuldades no seu desenvolvimento. Mas, graças a Deus, né? Os estudos, eles deram para nós, né? Uma possibilidade maior de atuar na primeira infância. Então, a gente não atua só naquelas crianças que têm algum diagnóstico. Hoje, a fisioterapia ela ajuda a criança a se desenvolver no seu contexto global, incluindo prevenção de alterações no desenvolvimento, né? Que é uma área que a gente tem atuado muito nos últimos anos. Né? Atuando na intervenção precoce, né? Prevenindo atrasos no desenvolvimento, orientando as famílias. E o que você falou é muito, muito importante, né? A gente pensar que a intervenção ela é mais eficaz quanto antes ela acontecer. Então, na primeira infância, é o melhor momento da gente intervir com as abordagens fisioterapêuticas, né? É onde a gente tem os melhores resultados, né? Disso, porque o resultado é melhor, então, se for... O resultado, ele é totalmente promissor quando a gente tem a possibilidade de atuar de forma precoce. Né? Então, antigamente, né, a gente recebia muitas crianças, e eu ainda recebi, porque eu formei, né, já tem 19 anos, eu recebia muitas crianças já tardiamente, aquelas crianças que já estavam com atraso, né? Crianças que estavam demorando para sentar, engatinhar, andar, crianças com alterações importantes do seu desenvolvimento. E hoje, né, com esse saber mais ampliado, as crianças têm chegado cada vez mais cedo, porque os pais também estão atentos, os profissionais também estão encaminhando essas crianças mais rápido para nós, e aí nós conseguimos atuar incluindo a prevenção, né? Não deixando que aquela criança desenvolva
desenvolva tantos atrasos, né, anormalidades no desenvolvimento, com uma abordagem cada vez mais precoce, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição hoje da fisioterapia pediátrica, né? É atuar alertando tanto profissionais quanto famílias, né, para possibilidades de atraso, condições de risco nos seus filhos, e a gente conseguir, então, abordar essas crianças cada vez mais precoce, porque a gente tem um resultado muito promissor, né? A gente atuar na primeira infância, que é de 0 até 6 anos, é a melhor janela que a gente tem de intervenção com os melhores resultados. Eu sempre falo, né, que para criança, tempo é ouro. Então, se a gente negligencia o tempo certo de uma intervenção, né, de uma orientação, a gente vai estar comprometendo o futuro dessa criança, né? Então, é excelente, né, ter essa atenção de quanto antes, né? Quanto antes melhor. E aí, vale a gente ressaltar, Raquel, a importância do diagnóstico precoce, né, e do olhar atento dos profissionais da primeira infância, né, do pediatra que está ali, né, acompanhando essa criança nas consultas de puericultura. E graças a Deus hoje as famílias têm muita informação, então muitas vezes a gente recebe no consultório, né, as famílias já vindo porque elas perceberam alguma alteração no desenvolvimento do seu filho, ou entendem que é importante a fisioterapia porque é uma criança que já tem algum risco, né, para algum atraso, como uma criança prematura, por exemplo. Então, as famílias estão mais atentas, isso tem facilitado muito o nosso trabalho. Isso é muito bom, né? Isso. Os pais ficarem alerta. Isso, exatamente. Mas, doutora, por exemplo, né, quais são os sinais de alerta? É bom você falar isso, né, para que os pais que estão assistindo esse podcast possam, né, entender, observar com mais atenção, né, quais são os sinais de alerta que os pais devem observar nesse desenvolvimento motor da criança, né, que pode indicar essa necessidade, né, da fisioterapia. Sim. Então, são vários sinais de alerta, né, Raquel, que a gente pode destacar aqui. Vou colocar alguns, porque, né, de repente tem pessoas aqui nos assistindo que vão até se atentar, né, mais para o desenvolvimento dos seus filhos, e são sinais fáceis de serem percebidos, tá? Então, eu sempre falo o seguinte, né, que o olhar da mãe, né, que é quem passa mais tempo com o filho, ele é, muitas vezes, o primeiro sinal de alerta que a gente precisa considerar, né? Quando a mãe fala que alguma coisa não está indo bem, a gente precisa ligar o sinal de alerta e investigar com mais cuidado, porque quase sempre a mãe tem razão, né? Aquele sexto sentido da mãe, né? A mãe está percebendo, né, que alguma coisa não está indo bem, a gente precisa considerar e levar realmente aquilo para uma investigação. Então, se a mãe percebe, por exemplo, que o seu filho é uma criança mais molinha, né? Uma criança que você pega ela no colo, ela não consegue ter firmeza no corpinho, o pescocinho tá mole, né? Uma criança que já tem ali, além dos seus 3 meses, 3, 4 meses, 5 meses, e é uma criança mais molinha, uma criança às vezes muito sonolenta, pouco responsiva, que não responde muito bem aos estímulos do ambiente, né? Não interage com as pessoas que estão à volta dela, né? Tem poucas respostas, pouco interesse pelo brincar, né? Ou por quem está à volta dela. Então, essa criança é uma criança que a gente precisa ligar um sinal de alerta, né? São crianças que podem estar aí desenvolvendo um atraso no seu desenvolvimento, tá? As crianças que têm um baixo tônus, né? Aquele tônus mais baixinho. Parece uma fraqueza muscular, mas não é uma fraqueza, tá? É uma condição que está relacionada a alguma alteração neurológica que a gente precisa investigar com cuidado, tá? Então, esse é um dos primeiros sinais, né? A criança que é mais molinha, a criança que você pega, você coloca ela deitadinha, ela não rola, né? Ela não vira. Até entre 3 e 4 meses, a criança ela já tem que fazer o controle da cabecinha. Ela já tem que ser capaz de você colocar ela de barriguinha para baixo, ela levantar a cabeça e procurar aquilo que está em volta dela, né? Ficar atenta a um brinquedo que você estimula. Então, se essa criança já está aí entre os seus 3 e 4 meses, ainda não controla a cabeça, né? Tá com aquela cabecinha sempre caidinha, sempre molinha, é um sinal de alerta que a gente precisa considerar, tá? Além disso, Raquel, outra coisa que a gente precisa pensar é nos marcos motores. O que são os marcos motores? São aquelas habilidades que a criança precisa adquirir, principalmente dentro do seu primeiro ano de vida, tá? Que são habilidades importantes para a aquisição de outras habilidades ao longo da vida da criança. Então, no primeiro aninho da criança, a criança ela precisa controlar a cabeça, ela precisa rolar, sentar, engatinhar, andar. Se você percebe, né, que a sua criança está demorando para adquirir algum marco, tá? Seja ele esse controle da cabeça, seja ele o sentar, né? A criança já está ali com seus 8, 9, 10 meses, ainda não senta, né? A criança já passou de um aninho, né? 1 ano e 2, 3, 1 ano e meio, ainda não anda. Tem que ficar atento.
Tá? Uma coisa que atrapalha muito, Raquel, né, e a gente tem visto isso com frequência, é o fato de que alguns profissionais consideram que cada criança tem seu tempo. Isso é uma frase que tem gerado muito atraso nas abordagens. Cada criança tem seu tempo. Né? Seu filho não sentou ainda com 6 meses, mas cada criança tem seu tempo. Não é bem assim, as coisas não funcionam assim. Tá? A gente tem uma média de tempo que é considerada fisiológica, normal, para que a criança adquira uma certa habilidade. Se essa criança está extrapolando essa média de tempo, a gente precisa investigar, porque pode ser que haja uma condição de risco ali, haja um diagnóstico ali que a gente ainda não tenha percebido, tá? Então tem uma margem. E tem uma margem. Cada criança tem o seu tempo, Isso, né? cada Mas criança tem o ritmo, mas tem uma tempo margem. que Isso, uma margem de tolerância. considerada normal, Exatamente. Né? Então, por exemplo, a criança ela vai sentar entre os seus 6 até os seus 8 meses, tá? No máximo até 8 meses, essa criança tem que estar sentando de forma independente, certo? Sem precisar de nenhum apoio. Se o seu bebê já está com 8 meses, 9, ele ainda não senta, né? Você coloca ele sentadinho, ele cai, não consegue manter a postura, alguma coisa está errada, né? Essa criança tem que ser investigada. Pode ser algo neurológico, pode ser algo ortopédico, pode ser alguma coisa cognitiva, a gente precisa considerar, tá? Então, se essa criança tem algum atraso, né? Então, nesses marcos do desenvolvimento, é um outro sinal de alerta que a gente precisa considerar. Outra coisa, se essa criança tem uma condição clínica presente, por exemplo, uma criança prematura. Criança prematura é uma criança que é uma criança de risco para ter atrasos no desenvolvimento, não só motor, mas atraso global. Atraso motor, atraso na aquisição de fala, né, em linguagem, atrasos cognitivos, né, no amadurecimento global dessa criança, ela tem risco. Então, se há ali uma condição de diagnóstico, né, uma criança que já tem uma condição clínica, né, uma prematuridade, um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, né, um transtorno do espectro do autismo, né, uma criança que já teve alguma alteração no momento do parto, por exemplo, uma criança que teve uma isquemia, uma hipóxia, né, uma falta de oxigenação na hora do parto, por exemplo, né, uma criança que ficou na UTI, teve uma lesão neurológica. Essas crianças são crianças de risco. Né? Então, são crianças que já precisam ser encaminhadas para intervenção de forma precoce. Então, esse é um sinal de alerta grande. Né? A minha criança tem uma condição que ela pode ter atraso. Então, não vou esperar esse atraso acontecer. Eu já preciso intervir de forma precoce, né? Para eu conseguir, então, explorar o máximo de potencial que aquela criança tem de desenvolvimento, tá? Então, são condições que a gente precisa realmente ficar atento, né? Porque no momento que a mãe está ali na gestação, né? Talvez foi identificado, sim, né? Sim, alguma situação. A criança no ventre ainda sim, uma alteração, né? Sim. Então, já é importante que a mãe já fique alerta, exatamente. Então, se já existe uma condição na gestação, no momento do parto, no pós-parto imediato, que leva essa criança a ter um risco maior, os pais já precisam ficar mais atentos, né, e intervir precocemente, né, não esperar que o atraso aconteça, tá? Então, acho que vai esclarecer bastante dúvidas, né, doutora? Para as pessoas que estão assistindo agora, sim, né, já podem, né, começar a analisar se tem um bebezinho, sim, né? Sim, exatamente, assim, muitas vezes os pais esperam que um outro profissional fale, né? Eu vou esperar que o médico fale, vou esperar a consulta para o médico observar. Não, o olhar da família é muito importante, né? Se você... Quem está com a criança ali todos os dias, né? Todos os dias é a família, né? Então, se você tá com a pulga atrás da orelha, né? Se você tá, eu tô achando que meu filho não tá fazendo muito contato visual, eu tô achando que na hora que eu vou dar o mamar para ele, né? A mãe às vezes vai amamentar o filho, percebe que ele não olha no olho dela, né? Ele não interage. Ou percebe que é uma criança que fica muito paradinha, não rola, não pega o brinquedo como tem que pegar, né? E a mãe às vezes até percebe esse desenvolvimento em outras crianças, né? Começa, porque é natural que a mãe compare, no bom sentido da palavra, né? Ela compare, se você tem um bebê, né? E você conhece um outro bebê na mesma faixa etária, é claro, é natural que a gente compare, né? E esse parâmetro de comparação tem momentos que ele é bom, né? Porque vai te despertar para algo que não tá legal. Então, assim, as famílias precisam ficar atentas, né? E considerar qualquer sinal de anormalidade. Por mais que, às vezes, tem coisas que realmente não vão ser nada, mas tem coisas que vão ser um diagnóstico importante, né? Então, a gente não pode negligenciar aquilo que a gente está observando, né? A gente não pode negligenciar aquilo que, às vezes, algum profissional já nos chamou a atenção para ser investigado, né? Então, é importante trazer esse alerta para as famílias, né, Raquel? Eu, por exemplo, atuo muito com bebezinhos, né? E eu tenho percebido com muita frequência
que muitas vezes, assim, as famílias deixam passar por alguma condição por um tempo, pensando que aquilo é normal, né? Ou que até receberam essa informação de algum outro profissional. Isso vai melhorar com o tempo, né? Por exemplo, uma das áreas que eu atuo são as assimetrias cranianas, que é a cabecinha do bebê tortinha, né? É aquela cabeça que fica torta porque o bebê ficou muito tempo na UTI, é prematuro, né? A mãe não muda a posição do bebê, ele dorme muito na mesma posição. Ou às vezes a criança tem um torcicolo muscular associado, então ela fica sempre com a cabecinha para o mesmo lado. E a cabeça vai amassando. E aí, a gente ouve até mesmo de alguns profissionais o seguinte, isso aí com o tempo vai consertar, vai melhorar. E não é assim, né? Se você que é mãe está percebendo que a cabeça do seu filho está torta, que o pescocinho está torto, né? Que o bebê tem dificuldade de rodar a cabeça para algum lado, ele está sempre fixo olhando para o mesmo lado, você precisa buscar ajuda, porque são condições que têm tratamento e tratamento eficaz. Excelente, né? Para as mães aí, né? Isso. Que identificarem algum sinal, né? Isso. Quanto antes procurar ajuda, Quanto antes, melhor, né? Melhor. Isso, a chave é o diagnóstico e a intervenção precoce, sem Doutora, dúvida. imagino que você já teve alguns desafios, né, na sua profissão, né? Trabalhando com crianças, Sim, né? Sim, bastante. Com necessidades especiais de reabilitação, né? Sim. Quais desafios, assim, que você enfrenta mais, assim, que você poderia, né, comentar com a gente? Então, são vários desafios, né? Que a gente encontra e assim, ao longo desses anos todos, né, que já são 19 anos atuando, os desafios, né, vão mudando, a gente vai observando que algumas coisas vão ficando mais fáceis, né, e outros desafios vão surgindo. Quando eu me formei, né, há 19 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acessibilidade das famílias, né, às terapias. As terapias eram, a maioria delas, oferecidas no setor público, né? A gente tinha aí as APAES, né? A gente tem a APAE, as clínicas de reabilitação, né, públicas. E então, assim, a fisioterapia pediátrica era muito concentrada nesses locais, né? Você tinha, e ainda assim com muita dificuldade que as famílias realmente tivessem acesso, né? Então, a gente passou por um momento da fisioterapia pediátrica no Brasil, né? Não só aqui em Caratinga, mas no Brasil, um período muito difícil, né? Onde, assim, as crianças tinham pouco acesso de qualidade, né? Poucos resultados, pouca melhora. E com o tempo as coisas foram mudando, graças a Deus, né? Porque os profissionais, mudou, né? os profissionais foram se capacitando, né? O saber foi sendo ampliado. Hoje a gente tem muitos cursos, né? Muitas atualizações, muita coisa que surgiu na área da fisioterapia pediátrica, e hoje a gente tem uma oportunidade muito maior para as nossas crianças, né? Você tem hoje clínicas particulares, você tem profissionais se especializando, né? A gente tem profissionais se interessando mais pela área, né? Antigamente, aqui em Caratinga, eu fui uma das pioneiras, né, na fisioterapia pediátrica, né? Não tinha fisioterapia pediátrica aqui. Né? Não. Então você foi uma das primeiras que começou uma das pioneiras, isso, né? Que pensei assim, não, eu vou investir nesse público, né? Eu vou atender a dor dessas famílias. Porque a gente via muitas famílias buscando por um atendimento especializado, né? Um atendimento humanizado, um atendimento que realmente acolhesse essas famílias e essas crianças. E a gente não tinha, né? A gente tinha somente em setores públicos, onde a gente vê que a demanda é muito grande, né? Não dá conta de atender todo mundo. E eu falei, não, eu vou encarar esse desafio, né? De ir para essa área, que até então, até para os fisioterapeutas, era uma área, assim, que muitos não queriam, né? Porque realmente trabalhar com criança não é fácil, né? Você tem o desafio de compreender a criança, né? De compreender o desenvolvimento infantil como um todo, de acolher uma família que está ali cheia de medos, de ansiedades, né? São muitos detalhes, né? Esse acolhimento é muito importante, né? É muito importante. A família está passando um momento ali difícil, muito fragilizada, né? Exatamente. É muito importante esse acolhimento, né? E eu penso que esse é um dos grandes diferenciais, né, do profissional, ele entender essa demanda da família, porque assim, a família ela precisa ser bem assistida também, acolhida, para ela conseguir gerenciar essa criança que precisa naquele momento, né, de uma atenção especial. Então, assim, eu vim desbravando, né? Eu desbravei essa área aqui na cidade de Caratinga, e hoje, depois de mim, graças a Deus, né, eu já consegui formar outras pessoas, né, que trabalham também, que passaram por mim, né, como eu dou aula também, né, que passaram por mim e despertaram para a área. Hoje a gente já tem aqui em Caratinga, né, mais profissionais atuando. A gente tem uma acessibilidade maior, né, das famílias a tratamentos de qualidade, né. Mas ainda assim a gente vê desafios, né, dentro da fisioterapia pediátrica, né? Nem todas as famílias têm realmente condições de ter acesso aos tratamentos, né? Porque a gente sabe que os tratamentos dentro da fisioterapia geralmente são tratamentos prolongados, né?
São tratamentos que duram, às vezes, mais de ano. Então, assim, isso pesa muitas vezes para a família, é um investimento que tem que ser feito. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Então, ainda existe essa dificuldade, tá? E uma das coisas que eu também considero, né, desafiador na minha área é realmente essa conexão com a família, né? Porque a gente está ali tratando a criança, mas por trás dessa criança existe assim, um contexto que a gente precisa analisar, que a gente precisa ser sensível e pensar que aquele contexto ele influencia diretamente na resposta que a criança está me dando, né? Então, assim, eu estou tratando a criança e às vezes a gente percebe assim, eu trato a criança, né? A gente está ali, a gente tem as técnicas e tudo, mas a criança vai para casa, né? E às vezes em casa o contexto é um contexto diferente, né? Às vezes em casa a criança não é tão estimulada, às vezes em casa o contexto familiar é difícil, né? E tudo isso reflete, né, naquela criança. Então, todas as vezes que eu encontro com a criança, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com a criança, eu tenho que perceber que existe ali realmente um contexto por trás dela. E fazer essa conexão com a família, trazer a família para o tratamento, fazer ela entender a importância dela em cada passinho, em cada processo de evolução da criança, é ainda um desafio grande, né? Porque existem aquelas famílias que são muito solícitas, né, muito participativas, colaborativas, compreendem, né, exatamente o que a gente precisa e quer com aquela criança, mas existem aquelas famílias que têm muitas dificuldades, né, de que a gente consiga acessá-la, né, ou de realmente participar da evolução daquela criança. Então, assim, ganhar a família e inserir a família no contexto da reabilitação ainda é um desafio grande, mas eu penso que nós já avançamos bastante, né, do ponto que nós estávamos há alguns anos. Hoje nós temos famílias muito mais conscientes, né, muito mais participativas, mas ainda é algo que a gente precisa batalhar todos os dias. Excelente, né? Ainda bem que avançou. Desafios. A vida, né? Todos os Sim, dias tem desafios. sim. Imagino que para essas famílias, né? Sim. É desafiador também, muito, né? Muito Pra lidar desafiador. Com a criança, né? Porque às vezes tem que modificar muita coisa para que esse tratamento continue também em casa. Sim, exatamente. Né? Para a família. A pessoa tem que mudar as mães ou os pais, tem que mudar talvez até o trabalho. Tem, né? Tem que mudar muita coisa. Tem famílias que têm que sair de regiões distantes. Eu recebo famílias que viajam 3 horas para estar aqui, fazendo tratamento de seus filhos. Famílias que têm que reformular toda a sua dinâmica para conseguir oferecer para a criança o tratamento que ela precisa, né? Que tem que fazer um esforço financeiro, que tem que fazer um esforço ambiental de mudar toda a rotina e a estrutura da casa para aquela família. Então, assim, são muitos desafios que a gente encara junto com as famílias. E quando você vê que a coisa está dando certo, que a família compreendeu, está se esforçando, essa criança ganha muito, muito, muito. E a gente tem que pensar, Raquel, que a criança, ela é um ser totalmente vulnerável, né? Ela é um ser em formação e ela é totalmente vulnerável em todos os aspectos, tá? Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento da criança passa pela família, né? A família é diretamente responsável, né, por tudo que vai acontecer com essa criança. Então, se a gente não conseguir trazer essa consciência, né, para a família, de que um pequeno ajuste que é feito na rotina da casa, né, pequeno ajuste que a família faz, estímulos diários que a família, né, dá para aquela criança, aquilo vai ser assim o fator de maior relevância no tratamento dela. Não é só o terapeuta dentro da clínica, porque a gente passa com a criança pouco tempo, vamos colocar aí 1 hora, 2, 3 no máximo na semana. Quem passa a maior parte do tempo é a família, né? Então, trazer essa família, né, para o tratamento de forma dinâmica, né, consciente, é o nosso maior desafio, né? Então, e eu procuro me conectar muito com as famílias para que elas compreendam essa necessidade. Porque quando há essa conscientização, né, essa conexão com a família, eles entendem a importância, né? Sim. Porque é uma extensão. Você faz o trabalho, né, ali, mas eles também em casa... Sim, continua. O tratamento continua em casa, né? E eles precisam compreender. E a gente sempre procura dar ferramentas para as famílias, né? A gente sempre procura informar as famílias, educar as famílias, mostrar o que pode, o que não pode ser feito, o momento certo de fazer, né? Então, assim, quando a família entende isso, abraça isso, a gente vê o reflexo na criança, né? A gente vê que são crianças com um potencial de desenvolvimento muito maior. Né? Realmente é muito bom quando a família entende isso, né? Entende. Nós vamos ver alguns vídeos, né, do seu trabalho. Isso. Doutora, aí você está dando aula, explicando. Isso é um seu curso. Conhecimento. Isso, sim, é uma das minhas missões, eu digo, né, que é o ensinar, né? Eu gosto muito de ensinar.
E aí é um curso, né, que nós, na verdade, é um curso pioneiro na região aqui, né, do Vale do Aço. Nós trouxemos esse curso, ele acontece em Ipatinga, inclusive temos a turma 2 agora no final desse mês. É um curso voltado para o atendimento de bebês, né? Nós abordamos as assimetrias cranianas, os torcicolos musculares e a intervenção precoce em bebês de risco, né? Trabalhamos aí com crianças bem novinhas até os seus 2 aninhos de idade, naquelas condições que podem aparecer, né, nessa faixa etária, tá? Então, nós capacitamos profissionais, né, fisioterapeutas, né, e também acadêmicos do último ano de fisioterapia para que já comecem e já se formem tendo uma ferramenta valiosa, né, para atuar no tratamento de bebês. A fisioterapia em bebês é uma área nova, né? Até então, a gente atuava muito em crianças, né, depois desses 2 primeiros anos. Hoje, nessa intervenção precoce, nessas condições de assimetrias, torcicolis, isso é novo, isso não tem mais do que 10 anos, não tem mais, né? E tem muito pouco profissional no mercado, então nós estamos aí atuando também na capacitação de profissionais. Que bom, né? Isso é muito interessante, passar, né, seu conhecimento para outras pessoas também. Isso, exatamente. Olha que fofura, gente. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né? Imagino que deve ser muito gratificante, né? Para você. É demais. É como você vê o desenvolvimento da criança, né? Sim, sim. Então, nós pegamos crianças, né, que tiveram diagnósticos precoces, né, como é o caso da Maria Alice, e a gente tem a possibilidade de acompanhar, né, essa criança na sua primeira infância para desenvolver as suas potencialidades. Então, por exemplo, essa é uma criança que nós não esperamos o atraso acontecer, né? Nós já começamos a intervir de forma muito precoce. Essa criança, com 4 meses, já estava conosco, né? E hoje é uma criança que já está quase sentando, né? A gente já conhece a situação clínica e a gente vai atuar para que os atrasos não aconteçam ou para a gente minimizar as condições que podem acontecer, né? Então, a gente tem recursos, né, técnicas, onde a gente atua principalmente estimulando as habilidades motoras dessa criança, né? Para que ela aconteça e a criança consiga, então, brincar o mundo, né? Conhecer o mundo, explorar o mundo. Aí também, a nossa Maria Clara... nós atuamos, né, na síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, que é uma das condições que trazem uma hipotonia para o bebê, né, aquele bebê mais molinho, né, mais hipotônico. As crianças com síndrome de Down têm isso. E nós atuamos de forma precoce também, né, para fazer com que essas crianças desenvolvam todos os marcos motores que uma criança que não tem a síndrome tem. Tá? Então, elas vão sentar, elas vão andar, elas vão correr, mas depende da intervenção da fisioterapia, né? Então, a fisioterapia motora é muito importante para essas crianças, né? A gente trabalha com alinhamento corporal, ajustes posturais, né? Os estímulos, né, de respostas adaptativas para que essa criança consiga se movimentar, né, de forma funcional, consiga brincar. Então, assim, é uma intervenção muito prazerosa, né? Porque interagir com esse ser, né, com essas crianças, é a coisa mais gostosa que tem. Eu falo que é um trabalho que me renova, né, assim, às vezes a gente chega um pouco triste por coisas que acontecem no dia a dia da gente, quando a gente se depara com as crianças, assim, o mundo da gente muda, né, assim, a percepção, a visão da gente muda. Eu falo que eles que curam a gente, né, são eles que transformam. Quando a gente vê, né, o crescimento da criança, a gente, que eu digo assim, porque a gente que é leigo, que tem criança por perto, né? A gente fica tão feliz com tudo que a criança faz, tudo que ele aprende, é tão bom para a família, é tão prazeroso, é uma alegria, né? Criança traz alegria, demais, né, pro ambiente. Muita alegria. Imagino a sua profissão. Sim, a gente vê conquistas diárias, né? A gente vê transformações diárias, resultados, e é o que move a gente a continuar, né? Assim, se você pensar, Raquel, por exemplo, até 15 anos atrás, vamos colocar uns 15 anos atrás, crianças, por exemplo, com síndrome de Down tinham muito poucas expectativas de desenvolvimento, né? Porque a intervenção era tardia, né? Não era uma intervenção completa, né? Então, assim, havia muito estigma, não só sobre a síndrome de Down, mas para outras condições, paralisia cerebral, né? A própria mielomeningocele, espinha bífida, que é, né, a Maria Alice ali, né, um videozinho que ela mostrou. Então, assim, eram crianças que tinham poucas expectativas de desenvolvimento, né? Chegavam na fase de adolescente, idade adulta, com muitos comprometimentos, né? Com muitas
muitas dificuldades, não só motoras, mas cognitivas, dificuldade de comunicação e linguagem, e que hoje, graças a Deus, isso já é totalmente diferente, então, né? Isso é tão bom, né? As famílias entenderem que hoje existe. Nossa, né? as possibilidades são muito amplas, muito né? maiores. Existe a possibilidade da criança se desenvolver Muito, né? muito, muito. Eu recebo as famílias na fase do diagnóstico, né, com essas ansiedades, né? O que vai ser do meu filho, né? Qual que é o futuro dele, né? O que o espera, o que o aguarda. E assim, como a sociedade ainda é uma sociedade muito estigmatizada, preconceituosa, né? Ainda não entende que hoje, né, as potencialidades, os recursos, as oportunidades para uma criança que tem um diagnóstico são muito diferentes, né? Sim. Eu sempre procuro falar para as famílias, olha, não fique olhando, né, para aquilo que você está vendo por aí ou que falam para você, né? A realidade é totalmente diferente. Hoje a gente tem muito mais recursos e possibilidades para fazer o seu filho desenvolver, né? Então, isso é uma esperança para a família, né? Nossa, é muito, né? Assim, e as famílias vão ficando mais relaxadas ao longo do processo, que elas vão vendo, né? O quanto seus filhos realmente desenvolvem, têm potencial para desenvolver, né? O quanto elas só precisam ser realmente corretamente estimuladas, né? E elas conseguem desenvolver potencialidades e habilidades que outras pessoas até duvidariam, né? Então, hoje, esse universo da reabilitação, da habilitação infantil, do desenvolvimento de crianças que têm algum diagnóstico, ele é um universo muito amplo e de um saber muito avançado, né? Que a gente não pode ficar preso lá atrás no passado, né? Nossas crianças hoje vão muito além. Ai, que bom. Isso é muito bom saber. Imagino que alguém que estiver assistindo esse podcast, né? Alguma mãe, algum pai, uma avó, né? Sim. Uma tia, que são as pessoas que estão próximas da criança ali, né? Que Exatamente. às vezes identificam algum sinal. E que bom saber que hoje existe a possibilidade, né? Muitas de um tratamento possibilidades. tão bom. Não que existem. Esse crescimento que a criança pode conseguir se desenvolver tão bem, né? A criança ela pode ser um ser totalmente ativo, né, no seu contexto. Antigamente não. Antigamente a gente via crianças que eram negligenciadas, né? Deixadas dentro de casa, escondidas, a né? Falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, as famílias não tinham conhecimento nenhum, né? Hoje, graças a Deus, os profissionais, eles têm buscado cada vez mais, a gente tem entendido cada vez mais a importância da atuação na infância, né? Não só o fisioterapeuta, mas os profissionais que atuam na infância, né? A gente tem entendido cada vez mais e buscado cada vez mais ferramentas para que essas crianças possam se desenvolver, né? A parte motora, cognitiva, social, né? Comportamental. Então, hoje o universo de possibilidades é muito grande, Raquel. Então, nenhuma família precisa ficar amedrontada diante de um diagnóstico, né? Eu sempre falo o seguinte, que diagnóstico não é destino. Ele não define, ele não limita aquela criança para sempre, né? Então, eu falo muito para as famílias, olha, o seu filho não é uma síndrome, né? Ele não é a síndrome de Down, né? O seu filho é o fulano, né? É a Maria, é o João, é o José. O seu filho é uma criança, né? E a gente tem que investir nele enquanto criança, né? Não pensando numa síndrome, num diagnóstico, porque o diagnóstico, ele traz um estigma e uma limitação, né? Mas quando a gente vê a criança, né? Quando a gente olha a criança e vê que ela é uma criança, que ela precisa ser e merece ser tratada como uma criança, a gente vai investir tudo nela, né? E a gente sabe que ela tem muito potencial de resposta, né? Isso que esse a gente olhar acredita. É muito, muito interessante, muito importante, né, para o Sim, desenvolvimento. Exatamente. Doutora, por exemplo, quando a criança chega lá no seu consultório com o diagnóstico, você vai traçar o plano de tratamento, né? Isso, exatamente. Como que é feito esse tratamento fisioterapêutico para cada criança? Imagino que é feito de acordo com as necessidades dela, né? Sim. Quais os fatores são levados em consideração? Sim. Então, quando a gente recebe a criança, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação muito bem feita. Tá? A gente vai avaliar, né, identificar quais são os atrasos e os potenciais atrasos daquela criança. Às vezes ela ainda não tem nenhum atraso, mas ela tem uma condição de risco para atraso, né? Então a gente vai considerar, né, tudo isso na hora da avaliação, observar em que ponto de desenvolvimento essa criança está, né? Onde ela está naquele momento, o que ficou para trás, né? O que precisa a partir daquele momento, né, ser investido mais, né, no desenvolvimento daquela criança. Então a gente vai avaliar, e a avaliação, Raquel, hoje a nossa avaliação fisioterapêutica é uma avaliação muito rica e padronizada, né? A gente utiliza escalas,
de avaliação do desenvolvimento infantil, escala de habilidades, potencialidades, escalas de desempenho. Então, a gente não só olha a criança e coloca sobre ela, né, uma limitação, no sentido, essa criança não senta, essa criança não rola. Não. A gente olha a criança, a gente avalia e coloca ela dentro de escalas, testes, gráficos, onde a gente vai perceber, né, qual o ponto de desempenho que aquela criança está e onde ela precisa chegar. É uma investigação mesmo, né? É uma investigação bem minuciosa, né? Não é nada empírico, é algo científico, né? A gente utiliza instrumentos validados para realmente dizer, olha, existe aqui um atraso, existe aqui uma alteração, né? Mas a gente tem esse caminho para seguir, para fazer com que seu filho alcance o que ele realmente precisa. Então, o primeiro passo de um tratamento bem sucedido é uma avaliação muito bem feita. E hoje a gente tem condições, né, de fazer uma avaliação muito bem feita, porque a gente tem ferramentas para isso, né? Na fisioterapia, a gente tem ferramentas validadas que são utilizadas no mundo inteiro, tá? E a gente utiliza, aqui em Caratinga, a gente tem essa possibilidade, né? O que o profissional está fazendo lá no Canadá, nos Estados Unidos, escalas que estão sendo utilizadas no mundo inteiro, a gente está utilizando aqui também. Isso é excelente as famílias saberem, terem a ciência disso, porque às vezes, né, a gente, como é uma cidade pequena, talvez alguém ainda nem saiba, né, que tem esse tratamento. Exatamente. Né? Não sabe. Às vezes até sai para procurar tratamentos fora, e a gente tem aqui, né? A gente tem tanto profissionais, a gente tem recursos, a gente tem equipamentos, coisas que podem agregar e muito, né, no tratamento dessas crianças. Depois dessa avaliação, a gente vai elaborar, então, o plano de tratamento. Então, é feito todo um plano de tratamento, tá? Os objetivos, né, de tratamento são traçados, eu sempre passo para a família, né, os objetivos, eu faço uma devolutiva com a família daquela avaliação. Tá? Muitas vezes a minha avaliação, ela engloba 2 encontros, né? A gente encontra um primeiro momento com a criança, né? E avalia, e no segundo momento a gente faz essa devolutiva com a família, para a família entender, né? Tudo que foi avaliado, né? Eu passo para a família tudo que a gente encontrou nos testes, né? Nas avaliações, quais são os objetivos que vão ser agora levantados para aquela criança e qual o caminho que a gente vai trilhar, né? O que essa criança precisa, né? Então, se ela precisa de potencializar suas habilidades motoras, então a gente vai trabalhar tônus, ajustes posturais, a gente vai trabalhar treino de marcha, a gente vai trabalhar com ferramentas, né, que são próprias para cada caso. O tratamento ele é totalmente individualizado. Né? Cada criança é única, né? Ela precisa eu acho ser interessante assim, porque mesmo que a criança tem um diagnóstico, vamos supor, da outra criança da mesma idade, mas mesmo assim ela é única. Ela é única. Diferente, né? Ela é diferente. Então, cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Se você tem 5 crianças com autismo, né? Cada criança é única, né? Ela está dentro de um momento do seu desenvolvimento, ela tem um contexto de vida. Então, tem coisas que vão funcionar para uma criança que não vão funcionar para outra. E a gente precisa perceber isso. Qual que é a demanda de cada criança e traçar uma conduta individualizada, respeitando a individualidade de cada criança. Então, o nosso tratamento ele é formatado dessa maneira. E, além disso, Raquel, a gente sempre conversa com as famílias ao longo do tratamento. Né? Se seu filho iniciou uma abordagem hoje, a gente sempre vai estar conversando, voltando com a família. Olha, nós conseguimos já avançar nisso, precisamos melhorar isso. Então, a gente está sempre em conversa constante, né? Fazendo essas devolutivas de forma periódica com as famílias para elas enxergarem, né? O quanto a criança está desenvolvendo, o quanto ela ainda precisa desenvolver, o quanto a família ainda precisa, né, investir, estimular essa criança. Então, assim, o tratamento ele é feito em parceria com a família, né? A gente já falou sobre isso aqui, essa necessidade. E sempre olhando para a necessidade de cada criança, né? De forma humanizada e individualizada. Isso é muito bom, né? Porque aí a pessoa, a família, eu acho que ela se sente mais segura, né? Ela percebe, né? Isso. Que o tratamento, o avanço que ela pode ter de acordo com o tratamento que está sendo exatamente, né? É esse mesmo. Esse é o grande medo das famílias, né? Assim, quando ela leva um filho para um tratamento, ela pensa, isso vai atender a minha necessidade, né? Vai solucionar meu problema, vai aliviar a minha dor nesse momento? Então, para isso a gente precisa ser muito claro, né, nas condutas que a gente tem com cada criança. Isso é super importante, porque a família tendo essa confiança, né, vendo isso, como está sendo levado em consideração, né,
Exatamente. A personalidade da criança, né? Sim, A tudo. individualidade. A individualidade, né? De cada exatamente. criança. Então, acho que isso traz mais segurança e eu acho que até Sim, mais resultado, né? Com certeza, muito mais resultado, muito mais confiança. Doutora, que tipo de orientação você daria, né, aos pais, né, para que eles possam continuar esse trabalho em casa, no dia a dia, por exemplo? Coisas simples do dia a dia. Sim, assim. sim. Então, a gente falou aqui dessa importância, né, da família. O tratamento, ele se estende para o ambiente de casa, né, e é muito importante que adequações sejam feitas no ambiente de casa. De um modo geral, Raquel, o que eu oriento as famílias, né? Porque, independente se o seu filho está comigo, está com outro terapeuta, né? A gente sempre tem orientações para as famílias. A gente sempre dá orientações, os deveres de casa, né? O para casa para essa família. Então, primeira coisa, esteja sempre em conversa com o seu terapeuta, né? Sempre observando com ele o que você pode fazer em casa e as orientações que são passadas, né, para você as cumpra em casa, né? Que você realmente faça acontecer, né? E eu sei que às vezes isso vai demandar toda uma reorganização, mas é necessário, mesmo, é um desafio, mas tem que ser feito, mudar né? os hábitos é desafiador para qualquer pessoa. Isso, né? é para qualquer pessoa. Mas hoje a gente tem batido muito na tecla que é o seguinte: uma das coisas que tem prejudicado muito o desenvolvimento das nossas crianças, o desenvolvimento global, não só o motor, tá? Por exemplo, o uso de telas, né? Nossa, isso todos os profissionais hoje que isso, a trabalham gente tem com a batido primeira muito na infância tecla. tem batido nessa tecla. Exatamente, tá? As telas têm roubado o desenvolvimento das nossas crianças. Não só crianças atípicas, tá? Crianças de um modo geral, tá bom? Muito sério isso. Hoje a gente observa crianças que não têm diagnóstico nenhum, com um repertório motor muito ruim. Por quê? Porque passa uma parte do tempo em tela, né? Não desenvolvem repertório motor, não vão para a rua, não brincam, né? Não têm oportunidades, né, de desenvolver hábitos de exercício e movimento. Então, são crianças que ficam muito em casa, em jogos, em telas. E isso tem dificultado o desenvolvimento das crianças de modo geral. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as famílias, limitem as telas, né? Limitem muito as telas, tá? Bebezinhos, 0 tela. Não pode tela nenhuma, tá? Aproximadamente até qual idade que o ideal é não ter Então, uso de até tela, 2 doutora? anos, 0 tela, tá? O ideal né? até os 2 aninhos, 0 tela. A família ficar atenta. Isso. Depois disso, são períodos muito curtos e, assim, a tela do celular evitar ao máximo. Se você for, uma musiquinha, uma coisa assim, televisão, telas maiores, porque a visão da criança está em desenvolvimento. E tem muitas crianças desenvolvendo transtornos visuais, né, miopia, por exposição precoce à tela, né, a tela pequenininha, tá? Sim, então isso é muito sério, né? Além de o contato com a tela, ele cria diversas situações, né, de mudança cerebral. Eu estive agora no meio do ano em São Paulo, num congresso muito importante, né, que trata dos transtornos do neurodesenvolvimento, e foi muito interessante, né, uma palestra que nós tivemos com várias autoridades no país, né, nesses transtornos, e teve uma palestra falando só do impacto das telas no desenvolvimento das crianças, né, e uma das descobertas recentes que eles fizeram, e é até bom a gente estar falando isso aqui, né, para as famílias terem, né, acesso a essa informação. Sim. Um dos estudos recentes, né, que eles fizeram mostram que essa exposição precoce do cérebro da criança à tela, ele gera uma mudança estrutural no cérebro, né? Não é só uma alteração comportamental, que às vezes você vê que a criança fica um pouco mais apática, mais parada, né? Demora a desenvolver a linguagem, demora a socializar por conta da tela, não é só isso. Lá no desenvolvimento neuronal dessas crianças, né? No desenvolvimento das conexões, os circuitos cerebrais, existe uma mudança que vai acontecer na estrutura do cérebro. Isso. É mais sério, acho que a gente imagina. É alarmante, vamos pensar assim. É alarmante, porque a gente está vivenciando toda uma geração de crianças que está sendo exposta a telas. E assim, eu acho que é muito, muito desafiador, porque para as famílias hoje, né? Muito desafiador. Limitar por conta da rotina das próprias famílias. Exatamente. É muito desafiador. É muito, porque os próprios pais ficam na tela. Sim. Então, quando ele vai corrigir o filho, e as crianças são maiores, as crianças entendem, né? Então, elas vão comparar, né? Papai e mamãe ficam na tela, eu não posso ficar na tela, né? Então, passa por uma educação dos pais, né? Passa realmente por um cuidado com essa rotina dessa criança. E muitas vezes tem que ser muito enérgico mesmo, né? O bebê você controla, então não tem desculpa, né? As famílias precisam realmente estar informadas nesse sentido. Então, eu acho que, assim, é necessário que as famílias,
que a gente se conscientize, né? O Muito. adulto responsável O pela adulto criança responsável. se conscientize da importância da necessidade de limitar essas de telas. limitar. Não, é muito importante. É assim, para uma criança típica, isso é muito importante. Para uma criança atípica, isso é mais importante ainda. Porque a criança atípica, ela tem um cérebro que está sendo formatado. É um cérebro que sofreu uma falta de oxigênio, é um cérebro que nasceu mal formado, é um cérebro que tem alterações, né, neuronais. Então, esse cérebro que a gente está ali trabalhando, é um cérebro que tem que ser mais protegido ainda. E se esse cérebro recebe uma carga de estímulo de tela, por exemplo, isso atrapalha o que a gente quer fazer. Isso atrapalha o desenvolvimento que a gente quer, né, instituir ali, tá? E a gente observa muito as nossas crianças e a gente percebe. Então, às vezes, eu tenho que chamar alguns pais e dizer, olha, seu filho está ficando em tela. Porque a gente percebe, né? A criança dá sinais de que ela realmente está ficando na tela. E a gente precisa chamar a responsabilidade dos pais, porque a gente está ali dentro do consultório, né, tentando fazer a criança desenvolver, mas chega em casa, ela fica exposta na tela. Se né? ficar, é como se o trabalho que foi realizado... Aquele trabalho vai todo embora, né, porque a criança não mantém, né, o padrão não se estabelece. O cérebro precisa de padrões, né, e se em casa o padrão é um, na terapia o padrão é outro, o cérebro entra em conflito, né. Então, assim, essa questão da mudança estrutural, ela é muito importante porque são mudanças que vão permanecer ao longo de toda a vida. Uma mudança que acontece na infância e vão permanecer ao longo de toda a vida. Então, essa criança ela vai ter mais chance de transtornos de linguagem, de comunicação, transtornos comportamentais, ansiedade, depressão. Tudo isso é ampliado quando a criança é exposta precocemente à tela, tá? Então vai determinar como ela será futuramente. Como ela será, né? futuramente. Pessoa, Isso. Né? E a gente já tem visto esse reflexo. Crianças hoje de 3, 4, 5 anos que têm dificuldade de socializar, que têm dificuldade de brincar, não entendem a função dos brinquedos, preferem mais as telas, né? Quando a gente era criança, a gente corria pra lá e pra cá, né? Só, não existia gente. as telas, não então existia. Assim, era muito mais fácil pros pais, né? Muito mais fácil. Eu acho. É assim, muito. imagino. Sim, era muito mais fácil. E agora, hoje, realmente, assim, é muito complicado, É muito complicado. Né? Porque onde você vai, tem uma tela, tem... Onde você vai, às tem. vezes até uma pessoa de fora, um amigo, Sim. Ai, que bonitinho, Exatamente, vai mostrar pra criança, né? exatamente. Lógico que sem nenhuma maldade. Na escola, você tem crianças com 5, 6 anos com celular. Mas porque, às vezes, a pessoa também ainda não entendeu ainda. Sim, né, a importância. Não, importância. muitas pessoas não têm essa informação. Porque a tela, na verdade, faz mal até pra gente adulto, Até né? pra O gente, excesso nossa, faz muito mal, né? muito, saúde mental. Imagino pra criança, então, que tá em Pra formação. criança é extremamente deletérico. Então, a gente precisa ficar atento realmente, né? E enquanto estiver ali no nosso alcance, a gente tem que ter as rédeas, porque isso tá impactando, influenciando na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, assim, famílias, né, invistam em atividades ao ar livre, né? Coloquem os filhos de vocês para praticar algum tipo de esporte, né? Invistam no exercício, no movimento, né? As crianças estão movimentando cada vez menos. Isso acaba refletindo em quê? Alto índice de obesidade, né, nas nossas crianças, sobrepeso, obesidade, porque se alimentam mais, né, com uma qualidade duvidosa às vezes, e se exercitam cada vez menos, né? Eu sei porque eu tenho, né, 2 em casa, eu tenho uma adolescente, né, 2 adolescentes na verdade, e assim, é um desafio constante, né, de tirar da tela e de colocar para fazer uma atividade, né, de tentar aumentar o repertório motor dessas crianças, e uma coisa que às vezes as famílias não consideram é o seguinte: o desempenho motor de uma criança, Raquel, uma criança que ela é, desde muito cedo, exposta a exercício, movimento, sabe? Movimento com o corpo, repertório motor, né, ampliado. Essa criança, ela tem um potencial cognitivo muito maior. Então, não é só uma habilidade motora, né? Essa criança desenvolve habilidades cognitivas, é uma criança mais inteligente, é uma criança mais perceptiva, é uma criança que vai ter um rendimento melhor, né, nas suas habilidades cognitivas, tá? Então, não é só o fato da criança brincar ao ar livre, o contato com a natureza, né, não, ela também está desenvolvendo habilidades cognitivas, tá? Nossa, isso é muito sociais, então, né? Isso. E a gente não, muitas vezes as famílias não sabem dessa importância, né? De você estar estimulando o motor da sua criança, no sentido de você também estar estimulando a parte cognitiva.
Então, isso é uma intervenção, assim, de emergência, né? Emergência para os pais. Coloca a criança de um pra modo brincar, geral, pra é correr. isso. Coloca a criança para brincar, coloca para correr, um treino funcional, né? Uma prática esportiva. É urgente que a gente faça isso com as nossas crianças, né? Que a gente Realmente. tire elas da tela, tire elas de casa, dê a elas essa oportunidade para que elas cresçam de forma saudável, né? Com habilidades tanto motoras quanto habilidades cognitivas, de socialização, né? Quando a criança está brincando, quando a criança está ao ar livre, ela está socializando com outras crianças, ela está tendo inúmeras oportunidades ali que em casa ela não tem. Isso né? Realmente. Esse contato, né, ali com outra criança, isso é super importante, É muito importante, né? Tanto socialmente, né, desenvolvimento socialmente, né? Pro comportamento, trabalha tudo, né? Então, a gente tem mesmo que fazer esse movimento de tirar a criança do sofá, tira a criança de dentro de casa, coloca ela para exercitar de alguma forma, né? Movimenta essa criança, tira ela da inércia, né? E a gente vai ter, né, bons resultados. A gente está acompanhando agora uma geração que eu tenho uma filha de 11 anos, eu sei disso, né? Que veio da pandemia, né? Crianças que foram muito privadas, né? De estímulos e foram muito expostas à tela. Eu acho que é ressignificar agora. As famílias têm que mudar muita coisa, porque mudou, né? Os tempos mudaram. Então, a criação hoje, né? São muito mais desafios diferente. Exatamente. Famílias, eu acho, né? Do que antes. Exatamente. Então, sempre precisa haver desafiador, essa consciência. mas eu acho que agora tá muito mais. Muito além, né? Tá muito além, né? Então, a família precisa ter essa consciência, né? Quando você tem uma criança, né, que não tem diagnóstico nenhum, quando a criança tem um diagnóstico, mais ainda a família precisa pensar na sua participação, né? Em realmente acolher as informações, colocar isso em prática. Às vezes mudar realmente sua rotina, enriquecer o ambiente, né? Pensar, nossa, o que aqui na minha casa eu posso fazer diferente, né? O que eu posso mudar? Nem estou falando assim de comprar coisas caras, estou falando assim de pequenas mudanças que você pode fazer no seu ambiente de casa, criar um ambiente rico, né? De estímulo, fazer brincadeiras, né? Sim. A internet está aí, gente, também para nos ajudar, né? Tem muita coisa na internet, muitas sugestões, né, de atividades que podem ser feitas com as crianças no ambiente de casa com poucos recursos, né? Com recursos que você tem dentro da sua casa, que você pode utilizar em brincadeiras que estimulam várias áreas do desenvolvimento da criança. E assim, se você não tem um contato direto com um profissional, busque, que a internet está aí, a mídia está aí para nos ajudar também, né? Tem muita informação boa também. É verdade. Doutora, existem novas tecnologias ou técnicas na fisioterapia pediátrica que têm ajudado a otimizar os resultados de reabilitação infantil? Sim, existem, né? Como eu falei com você no início, né? 20 anos atrás, né, a gente tinha muito pouco recurso, né, a gente tinha muito pouco conhecimento, muito pouca tecnologia, então a gente não tinha, né, nada. O fisioterapeuta só tinha a mão dele, mais nada, né. E eu fiz essa formação, a minha formação foi essa lá atrás, né, a gente só tinha a mão, a gente só... E graças a Deus que a gente tem as mãos, a gente consegue fazer muita coisa com as mãos. É isso que a gente percebe, né? O quanto o natural, Deus isso, é perfeito. Deus é perfeito, exatamente. A gente já tem o instrumento ali, né, natural para lidar com essas crianças. Então, assim, é óbvio que uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem ainda a mão como uma ferramenta muito poderosa, né, do fisioterapeuta, mas a gente tem hoje muita tecnologia e cada vez mais a tecnologia ela tem sido estudada para agregar no tratamento das nossas crianças, né? Então, hoje a gente tem possibilidades, por exemplo, de fazer um treino de marcha, né, para colocar a criança para andar, que antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Hoje a gente tem essa possibilidade de ter uma esteira adaptada, né, que suporte o peso da criança, né? A criança ela pode ficar suspensa ali na esteira para a gente fazer o treino de marcha, entendendo que para algumas crianças isso é importante, né? A gente tem estimulações elétricas que são feitas, né? A eletroterapia, estimulação com corrente contínua. A gente tem estimulações hoje que vão direto em áreas do cérebro da criança durante o exercício. Então, assim, tem muita coisa que hoje, né, a gente pode lançar a mão no tratamento, né? A gente tem os modelos de treino intensivo, que é uma coisa, por exemplo, que aqui em Caratinga e na região, né? A Caratinga é o lugar onde a gente consegue fazer dentro da região. Tá? E as pessoas não sabem disso. Usando a tecnologia, né? Usando a tecnologia, usando o que tem de mais moderno na ciência, né? Então, por exemplo, para crianças
que tem algum transtorno neurológico, né? Os estudos recentes hoje trazem que os treinos intensivos, ou seja, aqueles com carga maior, onde a criança ela pratica mais e mais tempo, né? Ela consegue desenvolver mais habilidades. Então, hoje aqui em Caratinga, né, a gente tem possibilidade de desenvolver treinos intensivos com as nossas crianças. Coisa que assim, muitas famílias há tempos atrás tinham que sair daqui para fazer. Nossa, e hoje a gente tem tão perto, né? A gente tem aqui acessível, né? Então, a gente tem muitas ferramentas hoje, né, para lidar com várias demandas da criança, não só as crianças neurológicas, nas assimetrias, nos torcicolos, né? A gente tem possibilidades de estar atuando com técnicas, né, específicas da nossa área e também com recursos tecnológicos, né, que nos ajudam tanto a avaliar quanto também a tratar essas crianças. Então, cada dia surgem coisas novas, tá? Cada dia vão surgindo coisas novas. Essa área da tecnologia, ela tem, nos últimos anos, né, ganhado assim, uma visibilidade muito grande, né? Porque a tecnologia avançou para todas as áreas, né, do conhecimento, não só para a saúde, né, para todas as áreas. E para a reabilitação de crianças, então, assim, a gente tem visto como que tem realmente ajudado, né, a desenvolver comunicação, linguagem, né, a desenvolver habilidades motoras, né, a gente tem muitas possibilidades hoje que faz com que essas crianças desenvolvam muito mais do que desenvolviam no passado, né. Então, hoje a nossa oportunidade, né, a nossa gama de possibilidades é muito maior e a gente está sempre buscando, fazendo cursos, trazendo novidades, né. Eu procuro, né, estar sempre me especializando, sempre buscando uma novidade, sempre me especializando, né, dentro de uma técnica, né, de um recurso, de um instrumento de avaliação. E é isso que faz a diferença. A gente não pode parar no tempo, né? Realmente, Não, a gente não pode parar. Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo e trazer isso para as nossas crianças. Não é porque a gente está no interior que a gente não vai investir, né? Verdade. E se a tecnologia dá essas possibilidades, né, de ter aparelhos mais sofisticados que vão ajudar mais no tratamento. Sim, porque isso não, é excelente, né? É excelente. Isso é muito bom a gente ter essa. Isso, são ferramentas assim que ampliam as nossas possibilidades, né? Que elevam a nossa possibilidade e também da criança e das famílias, né? A gente não pode ficar preso no passado, né? A gente tem que olhar para trás com gratidão e olhar para o futuro com esperança, né? Verdade. É isso que a gente tem que pensar. Então, é sempre daqui para frente. E eu tô sempre buscando, assim, e observando, né, o que está acontecendo no mundo, para trazer isso para a nossa cidade. Isso é muito bom. Trazer isso para cá. Doutora, uma reflexão para os pais, né? Os pais que têm bebês, que, né, que talvez notaram algum atraso, né? E qual seria a reflexão que você daria? Então, a mensagem, né, reflexão, o conselho, posso dizer assim também, que eu daria para as famílias é o seguinte: não espere o atraso acontecer. Se você está percebendo que o seu filho apresenta sinais de algum atraso, de alguma alteração no seu desenvolvimento, seja ele motor, cognitivo, né, no seu comportamento, se algo não está indo bem no desenvolvimento do seu filho, procure ajuda o mais rápido possível. O diagnóstico precoce, a intervenção precoce é a chave para que o seu filho desenvolva. Um diagnóstico negligenciado, né, uma intervenção negligenciada feita de forma tardia, vão refletir por toda a vida dessa criança. Então, nós não podemos negligenciar os sinais. Se você percebe que alguma coisa está errada, procure a ajuda de um fisioterapeuta, de um pediatra, de um neuropediatra. Vá atrás de um profissional da sua confiança, né, que você confia, para que você consiga ter uma assistência de qualidade, né? As nossas crianças, para elas, o tempo é ouro, né? O tempo é cérebro. A gente não pode deixar o tempo passar e pensar que algumas situações vão se corrigir com o tempo, porque muitas delas não vão, né? Elas precisam de uma abordagem correta, de uma abordagem que realmente seja pautada na ciência, né? Que tenha critérios para que essa criança consiga se desenvolver. Então, vamos olhar com carinho para as nossas crianças, vamos olhar com cuidado, vamos investir na primeira infância. Eu sempre falo para as minhas famílias que a gente tem que fazer difícil no início para ficar fácil depois. Então, todo esforço que a gente empenha na primeira infância da criança são sementes, né, que a gente está plantando, e essas sementes elas vão florescer, elas vão frutificar e elas vão dar fruto para a vida toda das nossas crianças. Então a gente não pode deixar para depois, né? O futuro é hoje. Excelente reflexão. Doutora,
Se alguém viu esse podcast e gostaria de entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, qual seria o contato? Sim, então, eu tenho, né, o meu WhatsApp pessoal, né, que vocês podem estar entrando em contato comigo, depois eu posso deixar aqui, não sei Sim, se a vocês gente colocam, né, pode aqui. pedir, Isso, colocar aqui na isso, legenda a gente do vai vídeo. colocar na legenda do vídeo. Eu atendo aqui na Evoluclin, né, Clínica de Evolução Infantil, né, nós temos uma clínica multidisciplinar, né, com mais de uma fisioterapeuta, inclusive, né, atendendo, psicóloga, fono, tá? Toda uma equipe, Toda né? uma equipe, né, preparada para atender o seu filho, né, para fazer a sua criança desenvolver. Inclusive, assim, eu tenho muito orgulho de ter trazido essa ideia, né? Até então, Caratinga não tinha uma clínica multidisciplinar. E nós começamos no meio da pandemia, né? Nós encaramos o desafio e inauguramos no momento mais difícil. no olho do furacão, né? Em 2020, no olho do furacão, todo mundo em casa. E a gente abraçou essa ideia de trouxemos para Caratinga uma clínica multidisciplinar. E graças a Deus, hoje nós ajudamos muitas famílias. Estamos vendo muitas crianças se desenvolverem e tem sido muito gratificante. Graças a Deus. Doutora, eu gostaria de te agradecer muito, viu? Muito Eu que agradeço. mesmo por ter aceitado meu convite, por compartilhar, né, com as famílias esse conhecimento. Porque Sim. eu acho que o conhecimento é muito importante, né? Isso, é Talvez libertador, alguma mãe, né? algum pai, algum familiar, né, vai assistir esse podcast, vai entender, vai Sim. conseguir ajudar alguma criança, né? Sim, se a gente ajudar uma criança, já valeu muito a pena, né? Nossa, demais. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito Raquel. por compartilhar. Eu Deus que te abençoe, agradeço. continue te abençoando no seu Amém. trabalho e toda a sua equipe lá. Amém, tá estou sempre à disposição. Obrigada. A todos vocês que assistiram esse podcast, muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.